Beleza, aí você foi nomeada. E aí? Eu fiquei. Demorou a nomeação, demorou. Porque o Brasil estava naquela crise lá do sai Dilma, entra Temer. Aí ficaram congeladas, suspensas as nomeações, lembra? Governo federal, assim. Às vezes, eu lembro, o governo federal é foda. Mas enfim. Aí eu tinha entrado no Ministério do Planejamento em fevereiro de 2016. Ah, é verdade, você já estava já em exercício. E aí ia ficar meses, assim, de um jeito ou de outro. E aí eu decidi, eu falei, não, agora eu passei na INS e eu vou para a INS e depois eu penso, assim, sabe? Tanto é que o salário era menor, não era? Era em torno de 5, 6 mil reais, não era? Não, era mais. Um pouco mais? Acho que era 8. Quase empatava. Quase empatava. Tá. Era um pouquinho menor, mas nada que fizesse diferença também. Assim. Porque você queria a INS. Tá. E eu acho que no Ministério do Planejamento aumentava um pouco porque tinha produtividade, então aumentava o salário. Então não era aquele salário que você entrava. Ah, tá. Quando você entra com acho que 50% lá na produtividade, depois do primeiro ano, aí você tem realmente avaliação, e aí 100% de produtividade você ganha o valor cheio, então seu salário aumenta. Tá. Então, no fim, teve uma perda, assim. Claro. Mas, assim, eu fiz ótimos amigos no Ministério do Planejamento, assim, que até hoje eu converso, mas eu não gostava do órgão em si, da estrutura, da cultura. Sim, claro. Não gostava. Sim. Mas eu fiquei lá um ano, saí de lá depois só em maio de 2017. Nossa, porque demorou Demorou tudo isso para te chamar, Inês. Então eu entrei lá e falei assim, não, vou ficar aqui 2, 3 meses, dando uma respirada, pensando o que eu quero da vida. Porque também não ia ficar sem emprego, sem trabalho, né? Você achou que você ia ficar 2, 3 meses? E fiquei um ano e... Você vê, é foda, né? Você faz um concurso, cara, você passa em primeiro. E você fica nessa puta expectativa. Aconteceu um caso do entrevistado que vem aqui, o Fábio Pera. Ele fez o concurso. Depois você assiste o vídeo dele que você vai ver. Eu assisti o dele. Do Fábio Pera, você assistiu? Do Fábio que foi o primeiro. Não, esse é um outro Fábio. Ah, então tá? Não vi. Depois você assiste o vídeo dele. Ele fez um concurso para CETESB, tá? Para analista administrador. Ele é formado em administração lá na FEA lá. Muito bom, ele inteligente pra caramba, gostei. E ele falou que ele não manjava de concurso público e estava escrito lá que era cadastro de reserva para CETESB. Ele passou em primeiro lugar. E ficou esperando Ficou esperando 4 anos para ser chamado no cadastro. E eu falei para ele que é expectativa de nomeação, cadastro. Mas quando tem vaga igual o seu, aí não, esse vai ter que chamar. Não, né? Mas foi tudo assim, porque logo saiu Dilma, entrou Temer, aí congela a nomeação, não vai ter nomeação. Acho que suspendeu o prazo de nomeação, não foi alguma coisa assim? Tem aqueles 3 meses antes de eleição, mas isso é muito foda, cara. E aí eu fiquei lá assim, e aí foi o que eu te falei, foi quando eu estava nessa transição, esperando para sair. Não posso sair porque a qualquer momento vão me chamar lá, não quero ficar. Então foi uma fase assim difícil, fiquei esperando para sair. E aí saí, acho que eu entrei na INS em 1º de junho de 2017. Tá. E aí de lá você foi pro TC? Pro tribunal. Agora, bom, e aí? Aí você chegou na INS. Aí eu cheguei na INS. Você voltou com as pessoas que você trabalhava? Sim, então o pessoal que ainda estava lá como temporário, e voltei com um outro grupo. Na mesma cadeira, mesmo computador praticamente, mesma sala? Na INS, assim, não tem distinção, fica todo mundo aberto, todo mundo junto, então não tem. É uma sala só? É um andar. É um andar. Todo mundo se conhece ali, então? Sim. Legal. E aí, galera, tal, quanto tempo, hein? Não, e assim, eu tinha contato com as pessoas, então não é que eu estava revendo, eram meus amigos, eu conversava. Ok, mas deixa eu te perguntar rapidão, já que você está falando da INS, eu fiz o concurso da INS para especialista em regulação aqui em São Paulo, acho que eu já te contei isso já. Que eu acho que você fez o que... Então, eu não lembro que ano que foi, por isso que eu queria te perguntar, não sei se foi 2013... O de 2013 foi de temporário, talvez tenha. Mas o meu não era temporário, era fixo. Não, eu lembro que quando eu entrei depois, entrou a moça, a Luciana, que passou nesse concurso. Mas aquele foi que eu anterior. fiz, o especialista em regulação. Acho que deve ter sido no final de 2012, não sei. Tá, pode ser, porque eu tava... Começo Só se for, porque eu tava no tribunal já,
Eu fiz esse concurso público e assim, foi CESP, né? Então aquele esquema, CESP é estratégia. Em inglês eu não fiz, porque eu não sou bom de inglês, raciocínio também não sou bom, eu fiz. E aí eu consegui uma boa colocação. Eu fiquei em 3º lugar, para especialista em regulação. E aí era uma vaga. Era uma vaga. É, da Luciana. Era essa daí que passou, né? Aí eu falei, meu, 3º, 2. Você chamado. Concurso, era 1+1 concurso, não era 2+2. Era 1+1. Um ano pro lugar. Falei, 3º eu vou ser chamado. Não fui chamado não, cara. Eu achei que ia ser chamado, mas não fui chamado, Grace. E você sabe que depois a Luciana saiu para estudar para o concurso do Tribunal de Contas do município. O TCM. Pois ela saiu depois que venceu o concurso, então, porque não me chamaram. Não foi. Foi antes de vencer. Por que não repuseram essa vaga, Porque fizeram, acho que o curso de... A história que eu soube na época de lá. O segundo colocado, ele até tentou entrar com uma ação e tal, mas eles fizeram um curso de formação só com ela. Então ele não passou, porque o curso de formação... Ele é parte também da seleção. Mas eu entendi isso daí que você falou. Eu não sabia que o segundo lugar estava atrás, não. É porque eu larguei, porque eu estava no Tribunal de Contas. Eu acho que assim, não sei os detalhes, tá? Foi a história que eu ouvi. Então, porque esse concurso ele falava que quando nomeasse, ia fazer um curso de formação. Ele não disse que... Porque assim, ele teve aquele critério do decreto federal lá que fala, se tem uma vaga, só classificam os 4 primeiros. Esse decreto aí, sabe? Se tem 2 vagas, os 8 primeiros, ele vai indo. E como se tinha uma vaga, só classificava os 4 primeiros, o 5º estava eliminado. Então, em tese, eu estava habilitado para ser nomeado nesse concurso. Eu estava habilitado, fiquei em 3º lugar. Então, eu falei, beleza. Então, e aí ele falava lá no edital que se você fosse nomeado, você ia fazer um curso de formação. Então, essa pessoa aqui que reclamou, em tese ela tinha razão. Se ela se publicou a exoneração dessa Luciana, ela poderia ter sido chamada. O órgão não é obrigado a nomear. Não é obrigado. Não é, mas ela poderia falar, vocês têm que me nomear para fazer o curso de formação. Eu acho que ele tentou. É só que os bastidores falam que o órgão, quando ele nomeia uma quantidade. Ele não vai nomear uma pessoa para fazer um curso de formação. Aí o órgão vai falar, só tinha uma vaga. Vou nomear uma pessoa. E eles deixam juntar às vezes. Teve exoneração, teve vacância. Aí, juntaram 5 aqui. Sim. Acho que dá agora. E essa vaga nunca foi reposta, porque até hoje não teve o concurso. Não teve. Foi o último esse daí que teve. Por isso que eu perguntei para você se você não tinha feito. Eu não fiquei sabendo, porque realmente eu não... se ela fizesse... Esse era efetivo também. Efetivo, especialista. Não soube quando, infelizmente. E o salário era muito bom na época, porque isso acho que eram uns 14, 15 mil, eu lembro. Né? Mas aí, lógico, se ela fizesse, eu ia ficar em 4, né? Porque você tem que aprender com ela, você tem que prestar concurso para passar em primeiro. Pra Grace assim, ou eu não passo, ou eu passo em primeiro. Né? Foi passar em terceiro. Se for passar em segundo, terceiro, né? Nem faz, né, Grace? Nem passa, né? Ainda bem que eu não estava na expectativa desse concurso aí, viu, cara? Porque... Assim, eu achei que ia ser chamado, eu achei mesem. Mas, como eu falei pra você, eu não ia. Eu não ia aceitar. Não, mesmo que eu fosse chamado, eu tava muito feliz no Tribunal de Contas aqui. Então, ia empatar na época lá. Falei, não quero. Mas, coitado dessa pessoa, ficou em segundo, cara. Puta que merda. Assim, não sei os detalhes, tá? Mas o que eu ouvi de corredor foi isso, que ele tentou, mas a justificativa foi que ele não fez curso de formação, ele não passou. E aí, não tinha... vagas abertas suficientes para fazer um novo curso de formação. Né? Mas você vê como o mundo do concurso é pequeno, cara? Porque olha que coincidência. A Grace trabalha no Tribunal de Contas, eu também. Ela fez a ANS, que eu também fiz, mas com cursos diferentes. Ela conhecia a pessoa que passou no primeiro na minha vaga lá, que sabe quem que é. É muito pequeno, cara. É muito pequeno esse mundo dos concursos, né? É aquela coisa, né? O buraco negro, aí tá todo mundo que tá orbitando ele acaba em algum momento se esbarrando. Se esbarrando, é impressionante, cara. E às vezes a pessoa pensa que o concurso público, eu vou passar e tá tudo resolvido na minha vida. Né? Muita gente, eu tô estudando, eu vou passar no concurso público, vou ter minha estabilidade financeira e resolveu. Essa colega, por exemplo, ela saiu do concurso porque ela não gostou. Né? A pessoa não foi o que ela pensou, não né? É assim, eu passei, então tá tudo resolvido. Né? Aí começa uma outra jornada. Ela vinha da iniciativa privada ou ela vinha de outro órgão? Eu acho que ela estava um tempo estudando, acho que o objetivo dela sempre foi o TCM. E aí, como abriu o edital, acho que ela achou que ia ser difícil conciliar, então ela saiu da ANS para estudar para o TCM.
Eu lembro que essa prova foi nos 120 itens. A nota de corte, ela não foi tão alta. Acho que foi 60. CESP, né? CESP. Porque foi uma prova bem chata, viu, Grace? A parte de regulação lá, eu tive... esse negócio de PDF que você falou. Porque assim, como era uma vaga só, nenhum cursinho, nenhum jornal, nem nada, eles falaram, vou fazer a matéria de regulação para quê? Para uma vaga? Né? Não é muita gente. Não, mas é uma vaga em São Paulo, né? No Rio tinha bastante. No Rio eu passaria, entre o número de vagas. Eu lembro que eu vi lá, se eu quisesse, no Rio eu passaria. Aí eu falei, vou fazer o quê? PDF, comecei a pesquisar. Regulação, não sei o que lá. Eu achava uns artigos gigantes lá, TCC, eu falava, vou baixar todos esses negócios aqui, cara. Aí eu ficava passando o olho, ficava lendo, e tanto é que caíram coisas desses artigos aí, desses PDFs aí na prova. Acho que foi por isso que eu consegui. Porque eu falei, vou ler, mas aí ficou um pouco gravado, sabe? Aí eu fui lá na prova, eu fiz. Tava num bom dia também, tinha... Fui bem na redação, porque na redação não, era uma pergunta. Era uma pergunta lá da INS. Mas assim, deu sorte, cara. Porque eu falei, eu vou escrever o que eu tô vendo no pensamento. Eu acertei, mas eu não sabia a resposta, né? E também ajudou muito, minha nota subiu por causa da redação. A redação avalia 30, acho que eu tirei 24, alguma coisa assim. Me ajudou muito.